Fala moçada, professor Alberto Geografia, com mais uma aula de Geografia nesse canal do Professor Total. Tema de hoje, as formas do relevo terrestre. Fica comigo, a aula começa agora. Sim, agora, depois da vinheta. Moçada, sobre o tema de hoje, as formas do relevo terrestre, eu quero chamar a atenção aqui para as 4 principais formas que usamos para classificar o relevo. São elas: cadeias de montanhas, planícies, planaltos e depressões. Essas 4 principais formas são a base da classificação do relevo da superfície terrestre. Você não pode esquecer. Lembrando, cadeias de montanhas, planaltos, planícies e depressões. Guarde isso, anote isso aí. A primeira delas que eu quero destacar nesta aula são as montanhas, ou as cadeias de montanhas. Elas são as mais antigas e, obviamente, tem as mais recentes também. E elas têm sua origem nos processos orogenéticos. O que quer dizer isso? São formas do relevo que tiveram sua origem no choque das placas tectônicas. Uma placa tectônica se chocou uma com a outra, motivada ou conduzida pelo fluxo de magma localizado no manto superior, na região da tenosfera, abaixo ali da crosta terrestre, nas correntes de convecção convergente. Tem uma aula que eu menciono isso, tem uma aula que eu falo sobre esse assunto aqui no card que está passando. Então, as placas se chocam, a mais resistente vai mergulhar em direção ao manto, entrando em estado de fusão, e a menos resistente ela vai soerguer, enrugando e formando cadeias de montanhas. As cadeias de montanha, ou as montanhas, são consideradas como tais a partir de 4.000 metros de altitude, ou seja, esta é a classificação. É claro que existe um movimento aí para tentar diminuir essa classificação. No entanto, é comum a gente entender isso cientificamente, que as montanhas elas têm como base acima de 4.000 metros de altitude. No Brasil nós não temos montanhas acima dessa altitude, perfeito? Agora, pessoal, quero chamar a atenção de vocês que as montanhas ou as cadeias de montanhas, as cordilheiras, elas passam por um processo de degradação por agentes externos. Esses agentes externos são a variação de temperatura, a ação do vento, a chuva, deslizamento de gelo, né? As famosas avalanches. E é claro que também são degradados por própria ação de orogenia, ou seja, as placas tectônicas continuam em processo de movimento. Quando esse movimento acontece, geram os terremotos, os vulcões, em locais onde os vulcões são formados, eles podem ser reativados, despertados, e a ação deles podem gerar o desgaste e a degradação dessa forma. No entanto, falando ainda sobre agentes externos, dependendo da altitude, essas montanhas, essas cadeias, ou seus picos, os que mais vão se destacar, tem a sua formação ali, geleiras chamadas geleiras eternas. Essas geleiras funcionam como capas protetoras que dificultam a ação do intemperismo, ok? Até mesmo porque em altitudes mais elevadas a radiação solar é menor, né? A ação do intemperismo é menor, então se conserva a forma, e quando é degradado, os sedimentos da degradação das cadeias de montanhas vão ser conduzidos, carreados por um nível mais baixo, para as áreas mais baixas do entorno. Perfeito? Sobre essa imagem que vocês estão vendo aqui, é o mapa mundi com relevo terrestre. Eu quero destacar para vocês as cores. As cores vão variar das mais claras, que são as áreas mais baixas, até as mais escuras, são as áreas mais elevadas. Eu quero destacar que aqui na América do Sul tem alguns picos de grande relevância, que estão acima de 4.000 metros de altitude. Entre eles, eu quero destacar, por exemplo, na Venezuela, o Pico Bolivar.
Esse pico também tem geleiras eternas no seu topo. Ele está acima de 4.978 metros de altitude. Quero chamar a atenção para a Aconcagua, aqui, um dos maiores na América do Sul. Está localizado ali na Argentina, uma parte na Argentina, uma parte no Chile. Ele está em torno de 6.962 metros de altitude. Um dia eu ainda irei ao topo do Aconcagua. Irei me preparar para isso, aguarde. Será noticiado aqui neste canal, se Deus assim o permitir. O Huila, na Colômbia, tem 6.368 metros de altitude. E o Sajama, na Bolívia, em torno de 6.520 metros de altitude. Esses picos que eu mencionei, entre outros, possuem geleira, o que dificulta aí a ação do intemperismo externo. Perfeito? Vamos para o próximo. Pessoal, ainda falando sobre montanhas, não posso deixar de mencionar, por exemplo, na África, um monte que chama muita atenção, que fica localizado ali entre a Tanzânia e o Quênia, que é o Kilimanjaro. O Kilimanjaro tem em torno de 5.895 metros de altitude. Ele tem no seu topo a presença de geleiras eternas. Essas geleiras que ao longo do tempo, ao longo dos anos, passa por um processo de derretimento, formam os rios que descem o Monte Kilimanjaro, né? Formam drenagens que na sua base vão abastecer com água potável algumas comunidades, algumas aldeias nessa região. Agora, dando um salto até a Ásia, eu quero chamar a atenção para o Everest, o maior pico do mundo, a maior altitude. 8.848 metros de altitude, esse é o valor mais oficial. É claro que o Everest está em processo de soerguimento ainda. Até a próxima medida nós teremos uma atualização desse valor, ok? Então ele é o número 1. O número 2, eu quero chamar a atenção ainda no alinhamento do Himalaia, onde encontra o Everest. Nós temos na região do Paquistão, do Baltistão e da China, que é o K2, conhecido como a Montanha da Morte. Ele é o segundo em altitude no planeta, com 8.614 metros de altitude. Perfeito? A segunda forma de relevo que eu quero destacar para vocês são os planaltos. Os planaltos são estruturas cristalinas que sofrem, ou melhor, passam por um intenso processo de desgaste, intenso processo de intemperismo. Tem normalmente uma base plana, mas também associada a altitudes variáveis e acidentadas. Passam também por um intenso processo de intemperismo, como eu falei, né, abastecendo as regiões do entorno, as regiões mais baixas topograficamente, com grande quantidade de sedimentos. Perfeito? Quero destacar aí, por exemplo, a Chapada Diamantina, ou pode ser conhecido também como Planalto da Diamantina. Ok? A própria Serra do Espinhaço também é tratada por alguns geólogos, geomorfólogos e geógrafos como um grande planalto. Associam aí as serras, algumas escarpas como áreas do seu entorno como um grande planalto. Perfeito? Vamos para o próximo. Pessoal, a próxima forma do relevo que eu quero destacar aqui são as planícies. As planícies são formas que estão ligeiramente mais alta, numa posição, numa altitude mais elevada, um pouco mais elevada que o nível do mar. São áreas que conservam a forma plana, por mais que ela seja irregular, conserva a forma plana, e ela tem origem, ou tem a sua constituição fundamentada em sedimentos provenientes de outras áreas que passaram pelo processo de intemperismo, como as cadeias de montanhas, os planaltos e as áreas de depressões, além de ter 3 tipos de classificação de planície. A primeira delas que eu quero trazer para vocês aqui é a planície costeira. A planície costeira, ela está situada nas beiradas dos continentes, ou seja, na região litorânea, ou planícies litorâneas também. Ela pode ser conhecida desta forma. Os sedimentos
dessas planícies, elas são provenientes, né, do oceano. Perfeito? A segundo tipo de planície que eu quero chamar a atenção são as aluviais ou planícies fluviais. Ah, essa é fácil, principalmente para quem está aqui em Minas Gerais. Por quê? As planícies aluviais ou fluviais são aquelas áreas de planície ao longo das drenagens, ao longo dos ribeirões, dos córregos e dos rios. Quer ver um exemplo? Quem está me assistindo aí tem algum lugar no interior que costuma ir, uma roça, como a gente fala muito aqui, uma rocinha, um lugar para descansar. E quando chega lá, as pessoas falam, vamos lá na prainha, vamos lá dar um tibu no rio, vamos ficar um pouquinho lá na prainha. Essa prainha são as áreas aluviais, ou seja, são as áreas de planície aluvial no entorno, nas margens desses rios. Beleza? Tranquilo? E a outra planície são as planícies lacustres, são as áreas de planície que estão em torno de lagos, ou também que se formam em torno de lagos artificiais ou de represas, ok? Como no Lago de Furnas, tem áreas no entorno que formam as planícies lacustres, ok? Tanto elas na forma natural ou na forma artificial. Perfeito? Jóia demais! Se você conhece alguma prainha ou alguma planície aluvial, cita aqui nos comentários desse vídeo de onde é, qual a localização de qual rio, beleza? Vamos para o próximo, para a quarta forma do relevo. Moçada, a quarta forma de relevo que eu preciso destacar aqui com vocês são as depressões. As depressões, ou elas são formadas por processos internos, como o tectonismo, ainda falando sobre movimento de placas tectônicas, ou por processos intensos de intemperismo, ou seja, agente externo, ação de erosão provocado aí pela chuva, por exemplo. Ok? Dentro das depressões, que são áreas geralmente planas, mas com altitude inferior às áreas do seu entorno, nós vamos destacar as depressões absolutas e as relativas. As depressões absolutas são aquelas que situam na superfície terrestre abaixo do nível dos mares, abaixo do nível do oceano. Existe uma depressão absoluta muito famosa, é o Mar Morto, olha aqui, que fica lá em Israel. As depressões relativas são áreas, estão situadas nos continentes, estão acima do nível do mar, no entanto, abaixo, com altitude abaixo, da região circundante, da região no entorno. Normalmente, essas depressões são formadas por um intenso processo erosivo. Beleza? Vamos, pessoal. Tendo em vista essas 4 formas de classificar o relevo da superfície terrestre, eu quero chamar a sua atenção sobre a importância disso. Por quê? Porque é interessante saber ou conhecer o relevo onde estamos, ou para onde estamos indo, né, para o nosso destino, para que possamos estabelecer estratégias, né, para nos movimentar, nos deslocar nessa região. Se é uma região mais acidentada, mais elevada, mais íngreme, né, com bastante aclives. Precisamos entender um pouco isso. Até mesmo para você, isso mesmo você. Se você está aí, um estudante, junto com seu pai, com sua mãe, tem ideia de mudar de bairro, de cidade, de estado, quem sabe mesmo até de país, e vai para uma região mais baixa topograficamente ou mais elevada, precisa entender um pouco sobre isso, para você ver as facilidades. Uma área de morro, por exemplo, para quem anda a pé, pode dificultar aí, pode ser algo assim mais cansativo o deslocamento. Mas se você vai de carro, tudo bem. A questão domina bem a embreagem? Ah, não, meu carro é automático, aí tudo bem. Mas é interessante você observar isso. Áreas muito baixas ou áreas de vales, onde a cidade ou o bairro foi construído em vales, você pode ser surpreendido em época de cheias, com as enchentes,
se o sistema de drenagem ali não for adequado, ok? Mas sobre esse tema nós vamos falar em uma outra aula, perfeito? Então, observe, por exemplo, essa imagem que nós temos aqui do meu lado. Mostra um mapa da França com um trajeto de um percurso feito por ciclistas. O trajeto final, no dia 8, vai de Castres até Domanes, AX3 Domanes, muito próximo da divisa ali entre a França e a Espanha, próximo a Andorra. Note bem que até o quilômetro 119, o percurso é feito numa área suavemente plana, né? Com poucas variações na sua topografia. Mas a partir do quilômetro 119, a altitude ela se mostra mais íngreme. São dois trechos em sequência mais íngreme. Então, a partir desse momento aí, os ciclistas nessa competição, eles deverão estabelecer uma estratégia para vencer esse percurso, vencer esses obstáculos, perfeito? Por isso aí é importante o conhecimento geográfico de uma região, até mesmo para entender as formas de relevo, beleza? Gostou dessa dica? Então dá um curtir nesse vídeo agora. Faça isso agora, não deixa para o final para que você não esqueça. E quando você curte, você ajuda esse canal a crescer. Nós estamos no início, então rumo aos 1000 inscritos inicialmente. Beleza? Valeu, vamos na sequência. Pessoal, para finalizarmos essa aula, eu quero trazer aqui um panorama das formas de relevo dentro do território brasileiro. Sim, o nosso território ele é antigo, tem base cristalina, foi formado por ações orogênicas, por ações dos movimentos internos do nosso planeta. O relevo que nós temos hoje, ele passa por modificação e transformação ao longo dos anos, mas a base dele foi estruturada quando ainda no processo da deriva continental, quando o continente sul-americano se distanciou como tem se distanciado do continente africano. Nesse processo de movimentação das placas tectônicas, houve um enrugamento, uma modificação na nossa superfície, gerando aqui dentro da América do Sul 4 formas. As 4 formas principais do relevo estão presentes aqui na América do Sul, sendo elas as cadeias de montanhas, representadas pela Cordilheira dos Andes. Aí nós temos as depressões, as planícies e os planaltos. Eu quero apresentar para vocês aqui uma estrutura, um mapeamento que foi inspirado no mapa de classificação do território brasileiro, de acordo com o relevo, pelo geógrafo Jurandir Ross. São as formas das unidades de relevo do território brasileiro. Okay? Ele estruturou e eu fiz uma compilação do seu mapa para destacar alguns pontos. Eu quero destacar aqui 3 pontos, sendo o primeiro, na cor verde, mostram as áreas de planícies, principalmente as planícies litorâneas, as planícies costeiras, que estão aí suavemente ou levemente em uma altitude superior ao nível dos mares. Eu tenho aqui, por exemplo, a planície do Rio Araguaia, que é uma planície fluvial ou aluvial. Outra planície que nós temos aqui é ao longo do Rio Amazonas. São planícies fluviais, onde os sedimentos se depositam ao longo de suas margens, né? E chegam aqui, por exemplo, na ilha de Marajó. Temos a área aqui do Pantanal, que é a maior planície inundável do planeta. Beleza? Guarda isso, o Pantanal é a maior planície inundável do planeta. Em uma outra oportunidade nós vamos ter uma aula só sobre Pantanal. Aguarde. A segunda em escala que eu quero chamar a atenção são as áreas de depressão. São as áreas que estão numa altitude mais baixa do entorno, geralmente planas, e eu quero chamar a atenção aqui para a depressão sertaneja do Rio São Francisco. Essa sim foi formada por um processo de tectonismo, né? E ainda passa por um processo de soerguimento ainda, com a falha Araçuaí e a falha brasiliana, a falha de Brasília, na verdade. Ok? Então essa área aqui ela está em processo de soerguimento e também passa por processo de desgaste, processos erosivos constantemente. Quero chamar a atenção
para o sul, para a depressão periférica da Bacia do Paraná, e na porção norte do nosso território brasileiro, nós temos a grande área de depressão da Amazônia, principalmente a depressão da Amazônia Ocidental. Logo em seguida, eu quero destacar ao norte ainda os planaltos residuais, norte amazônico, como nas regiões ali do Monte Roraima, que é logo abaixo, né, na margem direita do rio Amazonas, né, próximo, encaminhando em direção ao centro do nosso território, a Chapada dos Parecis, e os planaltos residuais norte-amazônicos, que situam na porção norte do Planalto dos Parecis, ou da Chapada dos Parecis, o Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste, onde está situado Minas Gerais, e que recorrentemente essa unidade aparece em provas de vestibulares, provas do Enem, até mesmo provas para o Cefet e o Coltec. E sem deixar de destacar aqui o Planalto Sul Rio-Grandense e o famoso Planalto ou Serra da Borborema, que fica na região do Nordeste. Beleza? Esta foi um panorama, na verdade, da região brasileira, né, ou dos relevos que o nosso território contém. Eu quero pedir que, ao finalizar essa aula, que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, para que você possa nos ajudar. Nós estamos no início com a produção de vídeo para esse canal. Não se esqueça, você está no canal do Professor Total. E vamos levar esse canal para uma posição mais elevada, onde o YouTube possa divulgar esse canal, se tornando relevante para outras pessoas, beleza? Então, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe e ative o sininho de notificações, para que assim, quando subir uma aula nova, você ser comunicado, notificado em primeira mão, beleza? Não se esqueça, mais uma vez, você está no canal do Professor Total, e até mais, até a próxima aula. Tchau!